Acabou Anéis de Poder e eu tô aqui pra falar a minha opinião sobre o último e 8º episódio desta série, que comentei ao longo de toda essa jornada de 8 episódios e muita confusão, pessoas que se dividiam em dois grupos igualmente chatos, daquelas pessoas que só odiavam e xingavam quem gostava qualquer coisa, e pessoas que amavam 100% tudo e também xingavam se alguém falasse mal de qualquer mínimo ponto. E eu no meio, não por ser em cima do muro, mas porque eu tinha opiniões tanto elogiosas em certos momentos e também criticando negativamente cada vez mais ao longo da série, porque era a minha visão. Porém, como muitas pessoas, eu queria gostar, eu tentei gostar, eu comecei gostando, até o 3º episódio o saldo era mais positivo do que negativo, seja por esperança, por encantamento inicial, qualquer coisa que eu estou fazendo um balanço aqui mental para fazer um vídeo, se vocês quiserem depois separado, de um saldo completo da temporada, e eu tinha muita esperança num final sensacional que deixasse uma ponta, uma luz, algo pra gente querer continuar. E eu acho que eles tentaram fazer isso. Sinceramente, não foi o que eu esperava, não. Depois de muitos episódios que eu achei lentos, e não porque eram vagarosamente desenvolvidos, eu diria que eram nada desenvolvidos. Eu discordo, e se tiver um vídeo separado do geral eu vou explicar melhor, mas das pessoas que justificavam que era lento porque Tolkien era assim, porque eu acho que o problema dos outros episódios era exatamente rodar e não sair do ponto. Não apresentar mais elementos ou dramas ou personagens que justificassem 1 hora em nada. E aí quando a gente chegou nesse 8º episódio, parece que a gente caiu de cara nos Anéis de Poder. Foi muito rápido. Eu até entendo que talvez, provavelmente, eles queriam terminar a temporada chamada Anéis de Poder com Anéis de Poder, para justificar o nome e para esse ser o grande gancho e hype da 2ª temporada. Eu vi, inclusive, entrevista mais recente, após o fim dessa temporada de estreia dos showrunners de Anéis de Poder, falando que esta 1ª temporada foi mais um prólogo, a 2ª vai vir com mais fidelidade à lore, como os fãs estão querendo, e assim como a 1ª abordou mais a Galadriel, a 2ª vai abordar mais o Halbrand, agora Sauron. Tá, eu entendo, você quis fazer uma 1ª temporada de prólogo, mas independente do que eles dizem agora que estava programado e o que dizem que será a 2ª temporada, o último episódio ficou completamente discrepante em ritmo, e diria inclusive em explicações. Não vou ficar aqui fazendo tantas comparações, eu vou tentar não fazer tantas comparações em relação a livro, porém, aqui a gente tem problemas de verossimilhança, problemas de contextualização, coerência interna, narrativa da série com a própria série. Veja bem, Sauron, ok, a gente sabe que Halbrand era Sauron, mas em nenhum momento deste episódio alguém ficou chocado ou questionou que seria impossível um homem comum das Terras do Sul, mesmo que rei ou não, seu corpo é de um homem comum, não é nem um Númenoriano que tem uma genética diferente, vamos dizer assim, cavalgar por 6 dias depois de uma ferida mortal e hemorragia que ele estava com o olho vermelho acabado que não conseguia nem levantar. E a gente não teve um momento, como aconteceu, por exemplo, na trilogia, na Sociedade do Anel, em que eles deram uma medicação, um cuidado provisório com ervas ali no Frodo, para que ele pudesse ser encaminhado para Valfenda pela Arwen, no caso do filme, para ser cuidado. Não teve cuidado provisório, pelo menos não explícito. Podiam ter pego a Browen, que é uma curandeira, e feito ela mostrar as suas incríveis habilidades que, em tese, deveriam ser melhores, cuidando do que com espada, que eles tentam o tempo todo colocar ela no campo de batalha, que eu acho amplamente desnecessário. A justificativa que eles fizeram neste episódio foi, sabe o quê? Cortar os 6 dias e ele chegar igual um saco caído podre, pra gente jurar por Deus e acreditar que ele cavalgou durante 6 dias caído, não teve hemorragia. A única coisa que eles mostraram pra gente é que, olha, ele não se aguentava em pé. E aí o cuidado emergencial dos elfos é uma cena, um take único, e de repente ele já tá bem, andando tranquilo, dando dicas e coisas, e tudo foi muito rápido. Eu acho que essa série e esse episódio, já que eu estou falando mais desse episódio, vou tentar focar, mas esse episódio, ele talvez tivesse boas ideias que, se tivessem sido diluídas em mais episódios, em mais tempo, desenvolvidas com um bom diálogo, me parece que era um rascunho de algo que poderia ser melhor, mas que aqui foi compactado e aí gerou furos. A Galadriel, que é a que eu tenho criticado nos outros vídeos, que ela que criou a fanfic do Rei do Sul, que jurou, que vendeu essa ideia pra todo mundo, que fez o Halbrand aceitar quando ele no começo negava. Ela não desconfiou do cara que se
cuidou e se recuperou muito rápido. O poder dele acabar com a vida quase de um bando de Númenóreano porque perdeu a cabeça na esquina ali, porque chamaram ele de homem comum que fosse. Ela só desconfiou quando o Halbrand ficou empolgado ali com as forjas das coisas, fato que ele já tinha dito que tinha interesse, principalmente quando Celebrimbor falou uma frase que ela achou que foi o Sauron, quer dizer, que foi o Halbrand que falou para ele uma coisa das trevas, e aí do nada caiu uma ficha e ela resolveu olhar a listagem de reis das Terras do Sul, e ela olhou no pergaminho e descobriu que não tinha linhagem de reis, ela foi cortada 1000 anos antes, um homem comum não poderia ser, e aí ela entendeu que era o Sauron. E aí o Sauron, Halbrand chegando, o enfrentamento deles, e aí teve uma sequência que eu acho interessante, já falo sobre isso. Mas vejam só, são vários momentos que talvez, se ele tivesse chegado em Eregion antes, ainda que ele não fosse o Anatar dos livros, porque eles não podem chamar assim, porque eles não têm direito, ou porque quiseram adaptar, e não é o Anatar, é o Halbrand, dava com certeza pra eles acelerarem o que foi feito nos outros episódios, parar de drama com Isildur, que as pessoas falam, mas a série ela não foi feita só pra quem leu. Eu acho que a série tem que entender isso então, porque tem vários termos, nomes, contextos que as pessoas só sabem porque vem vídeo explicando. O próprio Celebrimbor, olha, o que eles criaram pra mostrar um easter egg de que ele era o Anatar, ou que ele era o Lorde dos Presentes. Foi um momento em que tava lá o Celebrimbor quebrando a cabeça de como que eles vão fazer com Mithril, é muito pouco, não sei o quê. E aí eu acho que faltou conhecimento. Veja bem, de novo, olha a ideia. Eles tentaram achar uma forma, uma frase para ter o easter egg do Anatar que eles não tinham direito. Legal, a ideia em si não é ruim. Mas numa frase em que ele fala uma obviedade, por que não teve uma pessoa com uma ideia melhor? O cara literalmente chegou pro mestre de todos os conhecimentos dessa ciência toda e falou pro Celebrimbor, você já pensou em misturar, acho que era ferro com níquel? Espadas, por exemplo, ficam leves. E ele, nunca pensei em misturar metais mais nobres com outros nem tão nobres. Eu nunca pensei que eu pudesse fazer isso. Você me deu um presente. E aí veio, easter egg pro fã. Você jura que esse cara não sabia disso? Então, essas coisas foram me desligando do final e eu entendi que eles estavam com pressa de resolver, mas ficava falho demais, ficava corrido. Totalmente diferente da série que se deu 300 respiros nos episódios passados para que cortar núcleo, porque os anãos ficaram com Deus, a gente só viu lá o Balrog despertando com a folha, acabou, ficou pra segunda temporada, e ainda por cima terminar com 3 anéis de poder que eram pra ser secretos depois dos outros, e os outros ninguém falou, ninguém sabe, ninguém viu. Daqui a pouquinho eu falo dessa parte, porque eu tenho que entrar um pouquinho da questão da lore, da adaptação, não por ser adaptação, mas porque me gera uma dúvida honesta sobre o que eles farão no futuro, e quero falar sobre Pés Peludos, Estranho e Gandalf, né? Agora a gente sabe que é Gandalf. Eu fui uma que desde o começo e na maior parte dos episódios elogiei 2 núcleos. Anãos em Khazad-dûm, com o bônus ali do Elrond, que combinava muito bem com Durin, e tem, sem dúvidas, a melhor dinâmica até aqui nessa série, e também os Pés Peludos, porque no começo eu achava que tinha aquela essência de Senhor dos Anéis, ou de Tolkien, Terra-média, e mesmo dos Hobbits, já que eles seriam os antepassados desse povo. Eu esperava gostar mais da Nori, eu gostei dela no primeiro episódio em que ela apareceu, eu gostei dela ao longo da metade da temporada, e de repente eu achei que ela ficou unilateral demais. Agora que ela vai partir para uma aventura com o estranho Gandalf, eu acho que ela pode ser melhor trabalhada, assim como acho genuinamente que com mudanças de visão, de posicionamento, de abordagem, que dizem os showrunners que aparentemente isso vai acontecer, que todos podem melhorar. O estranho tinha ido embora, procurando a sua turma, na direção que o chefe lá, o líder dos Pés Peludos, tinha enviado, e ele é encontrado por aquela galera que agora a gente sabe que eram seguidores não só de Morgoth, mas também de Sauron, estavam procurando Sauron, e assim como várias pessoas do público, jurando por Deus que aquele era não só um Maiar, mas era o próprio Sauron que caiu num cometa. E elas foram lá dedicando suas forças e tudo, lealdade a este estranho, achando que ele tinha perdido suas memórias, mas ele eventualmente recuperaria, e elas iriam o direcionando, desacordando para que ele não fosse um perigo para elas mesmas, já que vimos que ele tem um poder desde o início que ele não consegue controlar.
E ele, apesar de não falar, o que tinha sido construído dele é: estou sem memória, a própria linguagem deste povo eu vou aprendendo aos poucos, mas ele tem a compreensão do que é dito já há algum tempo, por causa do contato com Nori, principalmente, e os pés peludos. Então eu entendo que ele estivesse compreendendo as palavras daquelas mulheres, que ele era o Sauron, o mestre do sombrio, que ele tinha força. Então ele se entendeu como uma pessoa, no conceito que ele aprendeu com a Nori, ruim. Só que, nisso tudo, vem os pés peludinhos na missão de resgate, que não funciona muita coisa, até tem aquele apelo visual e easter eggs e referências à construção dos hobbits na própria trilogia do Peter Jackson, jogando pedrinha, fazendo as ações furtivas que eram possíveis para o tamanho e força ou ausência de força física deles. Aí vejam os furos inexplicáveis. Eles estavam lá procurando o estranho, certo? Ok. O estranho estava teoricamente desacordado em certo momento, certo? Essas pessoas eram muito mais fortes que qualquer pé peludo junto de centenas de pés peludos, certo? E aí, 4 pés peludinhos escondidos num cantinho, e nesse tempo todo, o estranho desacordado, a líder daquelas 3 ali, se dá ao papel de se disfarçar de estranho e se prender para atrair os pés peludos, que provavelmente ela localizaria num passo, num instante, e mataria num estalar de dedos. Pra que fez essa armadilha? Não faz o menor sentido, mas vamos dizer que ela quis, ela é meio espirituosa, ela quis enganar porque ela acha maneiro. Aí a gente teve a sequência que o estranho acorda, vai pra cima inclusive desta pessoa, e eles têm uma luta que eu acho que, em referência, me lembrou um pouco da luta do Saruman com o Gandalf na própria trilogia do Peter Jackson. E eu não sei se isso é um ponto positivo, mas eu fiquei feliz de acertar, ou pelo menos eu acho que eu acertei. No momento em que o estranho Gandalf pega o cajado da inimiga, ele consegue controlar e canalizar melhor a sua magia, o que eu tinha interpretado que era uma necessidade naquele dia em que ele machucou o braço exatamente por não ter esse canalizador. Quando ele consegue derrotar mais à frente esse trio, elas assumem uma forma que parece de Nazgûl, o que a gente conhece, pelo menos imageticamente nos filmes como Nazgûl, e elas se transformam naquele mesmo bichinho que o Gandalf, quando capturado pelo Saruman, se comunicou para mandar mensagens para as águias, também na trilogia do Peter Jackson. Eu acho que várias vezes, apesar deles falarem que não tinham influência e deixaram para trás a trilogia do Peter Jackson e não quiseram o envolver no projeto, que eu não acho que era obrigação, eles fazem sim referências ou pegam inspirações inconscientes ou não do que a gente tinha de imaginário desses 3 primeiros filmes. Em relação a imagens, eu acho que essa sequência toda foi a mais bonita do episódio, até pela transição de trevas e fogo e Senhor dos Anéis, quer dizer, e Anéis de Poder consegue fazer cenas no escuro que você é capaz de enxergar o que está acontecendo, o que é sempre bom. Sair da noite pro amanhecer da vitória com o gosto amargo de um personagem indo embora. Apesar de eu não ter tido desenvolvimento para me apegar a ele, mas a transição de fatos foi interessante. Não é tão empolgante para mim quanto poderia ser, porque ao longo dos episódios anteriores, da metade pra frente da série em especial, eu sentia a falta de alma, de vida, que me vinculasse aos personagens para eu ter mais empatia e emoção por cenas como essa, que em tese seriam épicas. Se pra você foi, comenta aqui embaixo pra eu saber. E qual o meu problema? Depois de uma sequência bem clichê de novo de roteiro e direção, em que a líder lá dos inimigos fala: ele não é o Sauron, ele é o outro Maiar, o Istar, que é basicamente... Os Istar são os magos deste universo, assim, simplificando. Saruman, Gandalf, Radagast, Magos Azuis, essa coisa toda, né? São um subgrupo dentro dos Maiar que estão abaixo dos Valar, né? Eu já expliquei isso por cima, mas aqui, por exemplo, neste universo da série, eles pouco explicam. Eles explicam numa frase, ou não explicam, ou só jogam, e as pessoas em geral sabem na internet porque vem guide, matéria, explicando o final, explicando termos, referências. Então, assim, eu sei que a internet recheia de explicação, mas a série tinha que ser autossuficiente. Enfim, aí ela fala, ele é o outro, ele é o pá, aí morre, ele é o e corta. Foi extremamente brega e clichê, eu acho que falta uma mão de alguém que não seria eu dirigindo, que eu provavelmente seria tão clichê quanto. Tem que ter uma mão, um olhar de alguém que faz mais sutilmente, que faz um corte não tão óbvio, que não chega e pega o cara que é o Gandalf agora, que a gente praticamente tem certeza, e a última fala dele é
quando ela corta e vai dizer quem ele é, ele fala, eu sou bom, I'm good. Eu entendo que faz referência ao diálogo com a Nori, mas, meu Deus, que breguice, que coisa horrorosa e nada emocionante. Isso não foi I Am Iron Man, sabe? Não foi aquela coisa que move o cinema e faz as pessoas gritarem. Foi só breguinha, esquisito. Aí depois disso, ele vira a pessoa que fala normalmente, mas não se lembra de tudo. Não teve uma transição dele começar a compreender que a compreensão de linguagem voltou e ele fala até com outra voz, outra tonalidade, outra postura e tá tudo certo. Não teve a transição das coisas começarem a voltar após essa luta e ele começar a falar mais. Não, fica fluente mais do que eu. E aí depois teve uma cena que eu gostei, mas porque era fanservice, então mais uma prova de que a série não é sobretudo para quem nunca viu nada, em que eles basicamente provam, ou é uma jogada muito traiçoeira pra gente se enganar, mas estranho, possivelmente Gandalf fala uma frase amplamente conhecida por causa da trilogia do Peter Jackson, em que o Gandalf diz para o Frodo que, na dúvida, se não souber para onde ir, sempre siga o seu nariz, e é o que ele fala para Nori ali. E por que eu digo que eles podem estar sendo sorrateiros? Porque ele vai para Rum, eu não sei se eu falei certo, provavelmente não, que é uma terra de homens, que inclusive foram apoiadores de Morgoth, e ali, em determinado ponto, mais à frente na lore de Tolkien, outros magos que não Gandalf estiveram naquelas terras. No menor, eu não vou passar muito, que a gente viu só que eles estavam voltando de navio, que o rei morreu, e, morreu, a gente não teve muito sentimento em relação a isso. A gente viu que a filha do Elendil, que é a original dessa história, ela foi direcionada sem querer pelo rei para a Palantir, então ela provavelmente viu ali a profecia do fim de Númenor. Não sei se é para ela depois direcionar o seu pai e seu irmão para fora de Númenor e salvá-los. Eu não sei qual vai ser a importância dada a este vínculo que foi colocado nas mãos dela, mas depois a gente só vê que o Ar-Pharazôn, ele está ali ciente da morte do rei, dos acontecimentos. A chegada da rainha no navio é frente a essa situação. Tem uma tentativa de construção de momento empático entre ela e o Elendil, que eu acho que é um bom ator. Assim que ele se apresentou a primeira vez, se não me engano, no terceiro episódio, eu adorei. Eu achei que ele tinha o ar de Númeriano, de Elendil. Eu comprei a ideia, mas eu acho que o roteiro o apagou de forma muito cruel, porque eu acredito que esse ator e este personagem tinham muito mais a oferecer, mas ainda vai chegar o seu tempo, então eu tenho expectativa sobre ele no futuro. Númenor, acho que entregou muito menos do que poderia, mas foi só isso que a gente viu no último episódio. Ali, voltando para Anéis de Poder, eu quero só falar mais brevemente, porque já falei muito mais para variar do que eu pretendia. O que acontece? Eu entendi que eles queriam colocar o Halbrand como Sauron, nessa tentativa de enganar não só a pessoa novata, mas a pessoa que leu o livro, não só porque eles não tinham Anatar. Sem dúvidas, eles colocaram Halbrand, um personagem original, para ser o Sauron, tentando fazer um mistério com todo o público A ou B, leitor ou não leitor, o que por si só eu não acho ruim. Pode ser muito diferente da maioria das pessoas que criticam a série, mas eu não acho Halbrand, por si só, um personagem ou a existência dele algo ruim. No meio deste roteiro todo, eu acho que ele é mal aproveitado em certos momentos, porque o roteiro tem problemas, mas o personagem poderia ser bom. E seria legal, imaginem só, se não fosse tão óbvio, como o roteiro foi várias vezes, e a gente se surpreendesse com um personagem aleatório sendo Sauron e não o Anatar, não aquele que estava desde cedo em Eregion. Mas não foi surpresa, né? Eu sei que as pessoas falavam que ele era o Sauron desde o primeiro trailer, coisa que eu não tinha imaginado, por exemplo. Eu fui acreditando que ele era o Sauron e tendo mais certeza nos últimos vídeos, ao longo da série ser óbvia demais. Agora, desde os trailers, acho que a surpresa não combinou, não deu muito certo com grande parte das pessoas. Independente de não ter tido surpresa no meu caso, os Anéis de Poder, dentro da história, eles seriam feitos de outra forma, quer dizer, em outra dinâmica. O Sauron disfarçado ali em Eregion, ele seria o disfarçado Lorde dos Presentes, ele daria dádivas, né, para as pessoas, para os elfos, e ele daria conhecimentos que possibilitassem essa forja dos anéis. Os 3 anéis de poder dos elfos, entretanto, eles foram feitos depois, num outro contexto, em segredo, o que inclusive originaria uma raiva no Sauron para depois invadir aquele local e pegar os outros vários anéis que tinham sido feitos. Os outros anéis não foram citados. Será que nesse
período que o Sauron estava lá, Halbrand, ele foi fazendo outros em segredo, ou esses anéis vão surgir de repente na outra temporada, e os anéis, os 3 que eram em segredo, que ele só descobriria depois no processo de fazer o 1 e tentar controlar todos os outros anéis. Ele viu as gemas que dariam origem ao anel, ele colaborou para a ideia, ele colaborou para a manufatura destes anéis em específico. Eu acho que isso cria uma problemática que precisará ser carregada e solucionada numa segunda temporada. Acho que é impossível? Não! Vai gerar adaptações e mudanças que já aconteceram com essa escolha deste 8º e final episódio da primeira temporada. Mas uma boa e criativamente, eu tenho certeza que existem roteiristas e diretores criativos suficientemente para transformarem essa ideia que foi um pouco mal finalizada neste final de temporada em algo que funcione numa segunda e continuação. Mas eu não sei se eles estão corrigindo isso. Então fica aqui a minha preocupação e, sobretudo, curiosidade do que eles farão para apresentar os outros anéis de poder e esta dinâmica de Sauron, que agora já está ali voltando para Mordor. A gente vê ele encarando a Montanha da Perdição, com o adicional de que na série eles incluíram o Adar, que antigamente era um aliado e depois se transformou num rival do Sauron. Então, antes dele ser aquele que vai dominar as terras de Mordor, provavelmente na outra temporada ele vai ter um enfrentamento com o próprio Adar tentando pegar as forças dos orcs para ele também. Mas só um comentário adicional: apesar da rapidez para uma forja de no mínimo 3 anéis que foram mostrados, apesar de problemas ou omissão no mínimo em relação aos outros anéis de poder, novamente eu preciso elogiar, pelo menos para mim, a cena de manufatura em si, porque as imagens, o derretimento dos metais e fusão e dando origem aos 3 anéis que visualmente são muito belos, isso, na tela, ficou muito bom. Faltou, na minha opinião, tempo e essência para explicar um pouquinho mais do porquê esses anéis são especiais e qual o contexto em que eles foram feitos, até para justificar um futuro controle do Halbrand Sauron em anéis de poder que a gente vai enxergar. Eu gostei, por mais que seja também um pouquinho brega, eu gostei da dinâmica ali, da interação de Galadriel e Halbrand Sauron no momento em que ela o questiona, e o Sauron entra na sua mente, eles vão transicionando em cenários queridos a eles, ou que envolvem essa relação dos dois. Eu sei que as pessoas acham um pecado absurdo colocar a Galadriel interagindo com o Sauron numa espécie de chip. Eles tentaram realmente fazer isso, construíram situações em que inclusive parecia que ia rolar beijo e não rolou. Eu sei, isso pode ser um extremo pecado, mas eu acho que de tudo não é o pior. Eu sei que eles omitiram o marido que parece que tá morto, a filha que não existe, eu sei tudo isso. Mas digamos que eles quiseram mesmo modificar, e como adaptação, infelizmente, para muitos fãs, eles têm o direito de fazer. Para mim, o problema é que a Galadriel, como eu disse, ela tinha transição de acreditar muito e não acreditar nada muito rapidamente. O problema para mim não são as mudanças, é a forma que isso é feito. E aqui, na falta de carisma que eu senti na Galadriel o tempo todo, nessa dinâmica dos dois, dele convidando ela, usando a frase que praticamente transcreve, né, ou transpõe um pouquinho do que a gente viu da Galadriel sendo tentada pelo oferecido pelo Frodo na trilogia do Peter Jackson, então outro easter egg que só quem tem referência vai entender. Nessa parte eu quase desejei que ela aceitasse e ficasse do lado do Sauron mesmo, porque ia dar um plot twist, isso é uma coisa que eu não imaginava, ia acabar com a lore que as pessoas estão sofrendo, que tá sendo modificada, mas foi um momento do episódio que eu senti um pouco mais de sentimento. Senti sentimento? Enfim, que eu senti alguma coisa, que eu achei que foi um ápice melhor criado, e que eu senti algo da Galadriel transbordando, um desejo, uma vontade de ser corrompida, ou não sabendo se aquilo era corrupção, a vontade de encostar nas trevas, como o seu irmão falou, e tentando não sucumbir a isso. Não sei, mas eu achei que numa fanfic eu queria saber o que esse futuro alternativo levaria, a que este futuro alternativo levaria, mas não foi o que houve, e o Sauron não matou a Galadriel, o que mostra que naquele período ele não tinha abraçado as trevas, ou simplesmente, não sei, não matou, porque não era conveniente. E a Galadriel vai dar a ideia de 3 anéis, porque um não dá, 2, aí vai pra briga, o terceiro desempata. Uma justificativa bem chulé também, o que, de novo, eu acho que falta gente pra criar bons diálogos nesse roteiro. Eu entendo, nem acho que tem um problema a Galadriel ser o centro de tudo. É meio Harry Potter, mas assim,
é a protagonista que eles quiseram escolher, poderia acontecer com qualquer outro. Eu acho só que as coisas são muito apressadas e vazias, e novamente, eu só não entendo como os 3 anéis que eram pra ser completamente secretos, não a existência de 3, a existência de qualquer um desses anéis dos elfos que o Celebrimbor fez em desconhecimento ao que o Sauron tinha das coisas feitas ali em Eregion. Como que eles vão articular isso com a existência de outros anéis de poder que não são só esses 3? Porém, achei o anel da Galadriel lindo, achei o design dos anéis ali lindíssimos. Gostei mesmo, não achei nada brega, achei bem feito, achei bonitinho. O anel dela é prateado porque na lore, oficialmente, o dela é que tem Mithril, pelo que a gente conhece. E apesar de eu ter falado muito, isso é só uma parte de tudo que eu pensei deste final e da série como um todo, mas a série como um todo eu preciso trazer um balanço num vídeo separado, porque eu fui me decepcionando e naturalmente a nossa opinião acaba ficando amargurada demais, porque eu não gosto dessa opinião amargurada demais. E por mais que eu já esteja há alguns dias tentando raciocinar sobre a minha experiência, eu preciso de mais um tempinho, se vocês quiserem ou puderem esperar, para eu entender qual foi essa minha relação com a série, progredindo de algo que eu gostava a não gostar tanto, a achar o final fraco. Porque sejamos justos, eu vi o filme da trilogia primeiro, para depois, antes do segundo, se eu não me engano, mas um tempo depois do primeiro filme, eu vi o primeiro livro, O Hobbit, Senhor dos Anéis. Quando lançou o terceiro filme, eu ainda estava lendo a trilogia, o terceiro livro, se não me engano, porque era algo bem assim mais difícil para mim, que era uma criança que lia só Harry Potter até então. Então essa foi a minha primeira experiência conhecendo já o Legendário. E aí a gente fica mais chato. Por mais que eu seja mais tranquila com a adaptação em geral, eu não achava que eu seria tão crítica. Então eu vou agora fazer aquele balanço, pensar quietinha, entender qual foi essa minha experiência. Eu quero de novo dizer que se vocês acharam maravilhoso, se vocês gostaram de tudo, eu não acho que vocês estão errados, que vocês são menos fãs. Assim como as pessoas que não gostaram de nada desde o início, sem ódio, sem preconceito, sem xingamento a fãs, produção, etc. Essas pessoas, eu também acredito que vocês têm todo o direito, porque, no fim, é experiência, é opinião. E eu espero de todo o coração que, geralmente isso acontece comigo, depois de uma experiência que não foi tão boa, eu vou apaziguando os sentimentos e numa segunda assistida eu já supero qualquer transtorno e eu fico mais light com tudo e provavelmente mais preparada para uma experiência mais agradável na segunda temporada. Pelo menos eu espero que eu alivie esses sentimentos um pouquinho intensos, porque nem faz bem pra gente. Mas eu não achei horrível, tá? Eu só achei morno, médio. E médio não era algo que eu gostaria de falar dessa série. Eu espero que no futuro eu mude drasticamente, chamem de hipócrita ou não, eu espero que eu mude drasticamente a minha opinião em relação a isso, porque eu prefiro ser feliz do que ser triste assistindo algo que, em tese, era pra me fazer só sorrir. Então, a gente conversa no futuro, se tudo der certo num vídeo separadinho sobre a experiência geral mais à frente, e em todos os outros vídeos aqui do canal, da Sala do Tempo também. Então, sejam bem-vindos, falei só no final, e se inscrevam se quiserem continuar acompanhando o nosso trabalho por aqui. Vejo vocês na próxima.